Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos entrar no ramo da ótica, uma área da física que estuda a luz e os fenômenos relacionados com este tipo de onda. Vamos lá? A luz já foi objeto de estudo e de fascínio ao longo dos anos por vários cientistas ao longo da nossa história, né? Ela foi conceituada aí de inúmeras formas, mas atualmente nós pensamos aí num contexto científico, né? Definida desde o século XX como uma parte de radiação eletromagnética. Nós temos aí essa parte, né, da radiação eletromagnética dentro de um espectro que é considerado visível. A gente vai pensar aí, né, nessa onda que pode se propagar em diferentes meios, incluindo o vácuo. Quando a gente pensa na luz, a gente conhece essa sensibilidade que a luz causa aos nossos olhos e nos permite enxergar, né, os objetos que estão ao nosso redor. Nesta aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa possibilidade que nós temos, né, de observar os objetos a partir da luz. E ao longo das nossas aulas, nós vamos aprofundar esse conhecimento, principalmente em relação à cor dos objetos, né? Como é que a luz e o tipo de luz proporciona que enxerguemos aí a cor dos objetos. Quando a gente pensa no cérebro humano, né, e nos olhos, essa recepção de luz pelos olhos e o tipo de imagem que é formada e essa interpretação que o nosso cérebro faz, isso depende, né, de algumas grandezas dentro dessas radiações eletromagnéticas. Então, nós vamos ver que nesse espectro eletromagnético, né, nas ondas eletromagnéticas que nós temos uma parte do espectro onde é possível nós enxergarmos, né, que é a parte do visível, e essa capacidade, ela acontece de acordo com algumas grandezas, né, que serão analisadas, como o comprimento de onda e a frequência da radiação, que permite com que o olho humano, né, tenha essa percepção. É claro que dentro da percepção humana nós temos o mínimo e o máximo, assim como nós estudamos para o som. E para a luz isso está dentro de um espectro que nós veremos a seguir. Quando a gente observa esse espectro visível, né, se a gente pegar aí as radiações eletromagnéticas, nós conseguimos interpretar o que nós chamamos de luz como luz visível, ou parte do espectro que é visível, que está compreendido nesse espectro aí bem no meio, né? Então, valores inferiores a isso, nós chamamos de infravermelho. Valores superiores, né, ao nosso espectro visível, nós chamamos de ultravioleta. E essa região do espectro visível é a região que nós conseguimos perceber a partir da visão humana. Então, quando a gente fala de espectro visível, é aquilo, né, que nós percebemos através da nossa visão com interferência aí dessa chamada luz visível ou de luz. Então, a frequência que nós conseguimos perceber dessa onda eletromagnética conhecida como luz visível está dentro desse espectro visível que nós estamos vendo a figura. Quando a gente tem uma fonte de luz, nós podemos classificar essa fonte como monocromática ou policromática. A fonte monocromática é aquela que tem apenas um comprimento de onda, é uma cor simples. E a policromática, nós temos aí a composição de vários comprimentos de onda na mesma fonte de luz. Como a luz branca, né? Nós vamos ver que a composição da luz branca tem aí 7 comprimentos de onda, e depois nós vamos discutir um pouquinho em relação a essa composição da luz branca, quais foram as descobertas em relação à luz branca, a decomposição da luz branca e a composição dessa luz branca aí por 7 comprimentos de onda e as influências, né, dos estudos de Newton nessa composição da luz. Se a gente observar, as fontes, né, elas estão classificadas em relação à quantidade de comprimentos de ondas que ela possui. E aqui nós temos uma imagem que mostra para a gente as cores primárias na física. As cores primárias que vão dar origem às outras cores, né? São as cores vermelha, verde e azul. Quando essas cores vão, né, se compondo aí, esses diferentes comprimentos de ondas vão se somando, a gente pode ter diferentes tonalidades de cor, diferentes cores sendo formadas, mas as primárias, que têm comprimento de onda aí simples, né, como fontes monocromáticas, são vermelha, verde e azul. Nós também temos a classificação dos raios de luz em relação a como eles podem ser representados. A gente pode representar feixes cilíndricos, né? Nós temos aí feixes que são paralelos, então nós temos raios de luz que são paralelos.
Nós podemos pensar aí numa lanterna, por exemplo, né, que sai ali um canhão de luz que tem feixes paralelos. Nós temos aí feixes que são convergentes, ou seja, todos os raios de luz, eles convergem para o mesmo ponto, se encontram no mesmo ponto. Aqui, por exemplo, a gente tem uma lupa, né, apontada para o Sol, a gente vai encontrar o ponto de convergência aí desses raios de luz num único ponto que a gente chama de foco. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado que converger toda essa energia para um único ponto causa ali, né, um aquecimento e pode resultar em queimaduras, né? E a gente tem aí os feixes de luzes que são divergentes. Nós temos feixes que saem de um determinado ponto e se espalham aí, né? Um exemplo são os faróis, ou uma lâmpada, por exemplo, né, um feixe divergente aí de luz, onde a gente tem essa dispersão da luz partindo de um ponto. Nós temos as fontes de luz que são primárias e fontes secundárias, uma outra classificação para as nossas fontes. Então, quando a gente tem uma fonte primária, a gente tem uma fonte que produz luz, que possui luz própria. Um exemplo é o Sol, ou mesmo na imagem que nós temos aqui, uma lâmpada acesa, né? As fontes secundárias são as fontes consideradas iluminadas, ou seja, elas são iluminadas por uma fonte primária, elas transmitem a luz que recebem. Um exemplo é a Lua, né? Já que a gente aproveitou aí para a fonte primária o exemplo do Sol, para a fonte secundária eu vou aproveitar o exemplo da Lua, ou no caso aqui da nossa imagem, essas flores que estão recebendo aí luz, né, do meio no qual elas estão, elas não emitem luz própria, né? Elas são visíveis porque chega a luz até elas, elas refletem a luz de uma outra fonte, que poderia ser o Sol, como exemplo, né? Então, fonte primária produz luz própria, fonte secundária recebe a luz, transmitindo essa luz que ela recebe. Ao longo de nossas aulas, nós estudaremos três fenômenos ópticos: a reflexão, que já iniciaremos na aula de hoje, a refração e a dispersão, que estudaremos nas próximas aulas. Esses três fenômenos serão avaliados, analisados, né, nas suas particularidades, e em relação a cada parte do fenômeno, né, o que acontece, quais são as suas particularidades. Então, para a gente estudar, para começar aí o estudo desses fenômenos ópticos, a gente vai começar pela reflexão. A reflexão é o fenômeno onde a gente tem um desvio de um feixe de luz dentro do mesmo meio em que ele se propagou. Então, esse raio incide numa superfície e ele é refletido no mesmo meio no qual ele está. Ele não passa para nenhum meio diferente. A reflexão, ela pode ser total ou parcial, regular ou difusa. Então, a gente vai analisar agora como é que a gente tem uma superfície que separa dois meios, como é que essa superfície é classificada entre regular e difusa e o que isso modifica na nossa reflexão, e como a reflexão pode ser total ou parcial e o que isso interfere na nossa análise. Vamos lá? Então, nós vamos começar aqui pensando um pouquinho nessa superfície. Quando a gente tem aí, né, dois meios diferentes, no caso aqui, o ar e a água, a gente tem uma superfície que separa esses dois meios. Para que haja reflexão, o nosso raio, que é o incidente, que está incidindo na superfície, ele vai sofrer aí uma reflexão, ele vai sair, né, por essa mesma superfície. Então, ele não entra aí, ele não passa do ar para a água, ele não passa de um meio para o outro. Quando a gente quer determinar, né, qual é o ângulo de incidência, ou qual o ângulo que a luz faz com a água aí, né, com o meio no qual ela vai incidir na superfície, nós vamos determinar aí uma reta normal. Que reta é essa? É uma reta perpendicular à superfície, no qual separa esses dois meios, né? E é a partir dessa reta normal que nós vamos analisar os ângulos de incidência e de reflexão. Então, para a gente pensar um pouquinho nas considerações sobre os ângulos que são formados aqui, lembre-se sempre que a análise é em relação a essa reta normal, uma reta que é traçada perpendicular à nossa superfície. Então, o raio incidente, ele forma um ângulo, que é o ângulo de incidência, com a nossa reta normal. E agora a gente vai ver cada tipo de reflexão para analisar o raio refletido. Então, aqui a gente vai começar pela reflexão parcial. O que é reflexão parcial? Uma parte do raio que incidiu, né? Então, eu tenho um raio incidente aqui,
uma parte desse raio reflete e a outra parte passa para o outro meio, ou seja, é refratado, atravessa para o outro meio. Nessa reflexão parcial, a gente tem aí um segundo efeito acontecendo, que é o efeito de refração. As reflexões parciais serão melhor analisadas quando a gente estudar a refração, porque aí a gente vai olhar só esse efeito de refração. Mas fica aqui a definição, onde reflexão parcial é aquela em que parte do raio incidente passa para o meio, no caso aqui o meio 2, né, no meio no qual essa superfície está separando. Então, nós não temos todo o raio refletindo. Na reflexão total, nós temos, né, a luz que incide aí, o raio incidente, ele bate na superfície e é totalmente refletido. Nenhuma parte desse raio passa para o outro meio, nenhuma parte é refratada. Quais são as propriedades aqui, né, em relação a essa reflexão? Quais são as leis dessa reflexão total? Primeiro, os raios incidente, normal, o raio refletido estão no mesmo plano. Então, nós estamos analisando raios que estão no mesmo plano. Segunda lei, o ângulo de incidência, que é esse ângulo aqui formado com a nossa reta normal, que é a reta perpendicular, né, ou aquela que forma 90 graus com a superfície, vai nos mostrar, né, o ângulo de incidência aqui com a normal vai ser igual ao ângulo de reflexão com a normal. Então, tá aqui essa igualdade, ó, o ângulo de incidência é igual ao nosso ângulo refletido. E essa lei é muito importante, porque ela nos ajuda a resolver vários tipos de exercícios só pensando nesses ângulos serem iguais. Então, quando a gente está falando de ângulos iguais, sempre é o ângulo de incidência, que é o ângulo formado com a reta normal, e o ângulo de reflexão. Então, ou seja, raio refletido também, né, formando aí um ângulo com a reta normal. Ok? Vamos ver um exemplo para treinar um pouquinho esse conceito. Então, aqui ele fala assim, ó, observe a figura e calcule. A, o ângulo de incidência, B, o ângulo de reflexão, C, o ângulo formado pelos raios incidente e refletido. Então, primeiro, né, para a gente saber qual é o ângulo de incidência, a gente tem que traçar essa reta normal. A reta normal, que é perpendicular à nossa superfície. Então, tá aqui a nossa reta normal. Vou colocar um Nzinho aqui, ó. Sabendo que aqui nós temos a reta normal com a superfície faz um ângulo aí de 90 graus. Então, o nosso ângulo aqui de incidência, que eu chamei de θi, mais 25 tem que dar 90, ó. Então, a gente vai escrever essa continha aqui, ó. O ângulo de incidência mais 25 graus tem que ser igual a 90 graus. Então, aqui, o nosso ângulo de incidência vai ser 90 menos 25, que vai dar 65 graus. Então, o ângulo de incidência aí na letra A é 65 graus, porque nós sabemos que o ângulo de incidência é formado entre a reta normal e o raio incidente, e ele deu o ângulo entre a superfície e o raio incidente, que foi de 25. Pensando que tudo isso daí, né, os 25 graus mais o ângulo de incidência é 90, a gente acha esse ângulo de incidência. Aí ele pede um ângulo de reflexão. Se a gente tem aqui, né, o nosso ângulo de incidência, a gente já sabe qual é o de reflexão. Mas aqui eu vou traçar o nosso raio refletido, ó, só para a gente ter uma ideia de qual é esse ângulo aqui, então, de reflexão. Nós já sabemos, né, pelas leis de reflexão, que o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Então, aqui, nós vamos ter aí, né, que o ângulo de reflexão é 65 graus. E ele quer saber, na letra C, o ângulo formado pelos raios incidente e refletido. Ele quer tudo isso aqui, ó. Entre os raios incidente e refletido forma um ângulozão aqui, ó. Se o de incidência é 65 e o refletido também, na letra C vai ser 65 mais 65, né? Então, esse ângulo aí, que eu vou chamar de θ de incidência mais o de reflexão, vai ser 130 graus. E nós vamos
ver a reflexão regular e difusa. A reflexão regular, ela acontece quando a gente tem uma superfície bem regular, né? Que pode proporcionar com que os raios que incidem nessa superfície reflitam paralelamente, né? Então, nós temos aí raios incidentes que são paralelos entre si, causando uma reflexão entre raios paralelos entre si. O que uma superfície regular proporciona, né? Uma melhor formação de imagem. A gente vai ver que aí a gente tem uma superfície refletora regular que proporciona uma formação de imagem nítida, como os espelhos, por exemplo. Quando a gente tem uma superfície irregular, a nossa reflexão vai ser uma reflexão difusa, porque os ângulos incidentes eles são paralelos entre si, mas a reflexão é em direções diferentes, é totalmente desorganizada. Isso faz com que esse tipo de superfície nos proporcione imagens que não sejam muito nítidas, como superfícies, né, de madeira, por exemplo, que até tem um pouquinho, uma parte meio espelhada, até nos transmite essa ideia de que tem uma partezinha espelhada, mas a gente sabe que não reflete um objeto com muita nitidez, porque não é uma superfície regular, né? Então, aqui nós temos essas duas diferenças. Isso vai ser determinante quando a gente pensar um pouquinho nos espelhos. Para que a gente tenha uma boa reflexão, a superfície tem que ser regular. Pessoal, na aula de hoje nós estudamos, né, fizemos essa introdução à ótica e ao estudo da luz e dos seus fenômenos. Esses conceitos estão nas páginas de 63 a 68 e eu vou deixar o exercício 4 da página 88 para vocês treinarem um pouquinho. Faça com carinho, com atenção, que a gente corrige na próxima aula. Um beijo, bons estudos, espero que a gente se encontre muito em breve. Eu estou morrendo de saudade, deixo essa mensagem com muito carinho para vocês. Até, se cuidem!